Olá, meu nome é Rafael e eu vou falar a respeito das hortas urbanas e seus objetivos. O cultivo de hortaliças em áreas urbanas, com ou sem o apoio do governo, foi impulsionado a partir de 1980 na América Latina, África e Ásia, como sendo uma estratégia de sobrevivência das pessoas mais pobres atingidas pela crise econômica que se instalou nessas regiões nesse período. No Brasil, as hortas urbanas começaram a ter ênfase em meados de 1980, com apoio dos governos municipais e de instituições locais. O apoio a hortas urbanas no Brasil passou então a fazer parte de uma política nacional de redução da pobreza e de garantia de segurança alimentar. Portanto, pode-se dizer que o objetivo central das hortas urbanas é oferecer alimentos àquelas pessoas que não possuem condições de comprá-los. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo e agora nós vamos abordar algumas das possibilidades de implantação da nossa horta urbana. Inicialmente, quais são os locais onde nós podemos iniciar a nossa horta urbana? Após fazer o reconhecimento do possível local onde a horta urbana será implementada, nós devemos identificar os proprietários desse terreno e pedir assim a sua prévia autorização para a utilização do terreno. Caso o espaço seja público, vamos entrar em contato com a prefeitura da nossa cidade e assim conferir as exigências para a criação da nossa horta urbana. É necessário que a solicitação seja feita por um grupo bem organizado de pessoas e que tenha uma proposta bem articulada. A partir disso, a prefeitura da cidade vai fazer uma avaliação do terreno que está sendo solicitado e também do nível de engajamento das pessoas e assim vai conceder ou não a autorização para a criação da nossa horta urbana em determinado local. Após conquistado o nosso terreno, devemos percorrer todas as divisas desse local, conhecer o perímetro total do terreno, suas entradas, suas saídas, seus limites, a nossa futura vizinhança, que é muito importante porque esta pode colaborar e muito para o desenvolvimento da nossa horta, seja com mão de obra, seja com doações, seja com divulgação e assim por diante. Por questões de controle e também de segurança, o ideal é que se defina um só local de entrada e saída da nossa horta. E para evitar o trânsito de pessoas ou entrada de animais, é conveniente também que todo o perímetro seja bem cercado, é claro, na medida do possível. Aqui nós vemos o exemplo da horta urbana de Guarapuava, que é desenvolvida no bairro Bom Sucesso, na esquina da rodoviária. Nós vemos uma horta ampla, com bom espaço, boa incidência de raios solares, boa incidência de fluxo de ventos, cercada nas laterais. Uma coisa que é bem possível é que o terreno da nossa horta seja cercado pelos muros das residências vizinhas. E esse fato, em um primeiro momento, pode ser algo bom. Porém, dependendo da altura desses muros, podem haver problemas relacionados ao sombreamento excessivo ou ao baixo fluxo de vento das nossas hortaliças. E com o sombreamento excessivo, as mudas das hortaliças elas vão ficar estioladas e assim vão comprometer a produção da nossa horta. A horta dela deve ficar longe de árvores frondosas, de muros altos ou de outros obstáculos que possam fazer sombras ou comprometer o fluxo de vento da nossa horta. Gente, os estilos de hortas urbanas podem ser incontáveis e o mais incrível de tudo é que eles podem ser facilmente adaptados ao nosso espaço, às nossas condições, às nossas realidades, como nós vemos uma horta suspensa desenvolvida sobre garrafas PETs. Olha outro exemplo que legal. Também podemos desenvolvê-la em pallets, que é outro material muito acessível, ou desenvolver de uma forma diferente utilizando os próprios garrafas PETs em locais pequenos. Nós podemos desenvolver também em caixotes de supermercados, em tonéis, olha só que legal. Até mesmo em baldes e pneus. Então, opção é o que não falta, o que vai depender mesmo é a nossa criatividade, beleza? Um outro ótimo exemplo de horta urbana que pode ser desenvolvida em espaços da cidade
é a plantação em espaços de colégios ou escolas, como é o caso da Escola Estadual Professor Luiz Latorraca, em Jaboticabal, São Paulo, que está conscientizando os alunos sobre a preservação do meio ambiente, além de incentivar o conhecimento sobre o plantio. Porém, ao invés de utilizar o espaço de terra para o cultivo, a horta se baseia na utilização de pneus velhos, onde são plantadas hortaliças, legumes e até ervas medicinais. Outro ponto super importante no desenvolvimento da nossa horta urbana são as parcerias. Procurar estabelecer boas parcerias, boas relações com agropecuárias, em busca de doação de terras orgânicas, de sementes, de adubos, por exemplo, é algo que se faz imprescindível, porque muitas vezes em projetos como esse, que são de baixo orçamento, o recebimento de materiais por meio das doações é muito bem-vindo, né? E além da parceria com os estabelecimentos comerciais, também devemos buscá-las em instituições de ensino, como o caso das próprias universidades, pois é muito possível a obtenção do auxílio técnico, como o caso dos estudantes da graduação de cursos como agronomia, que podem nos auxiliar demonstrando técnicas de plantio, colheita e assim por diante. As hortas urbanas em um contexto internacional. Trouxemos dois grandes exemplos. O primeiro exemplo é Copenhague, onde foi plantado árvores frutíferas em áreas públicas da cidade, onde os moradores são possibilitados de colher as frutas de forma gratuita nas ruas, garantindo uma alimentação mais saudável para todos. O interessante do exemplo de Copenhague é que eles implementaram também um sistema bastante tecnológico, onde a pessoa baixa um aplicativo no celular e ela pode ter acesso ao tipo de fruta que tem naquele local, e também junto com isso aparecem receitas que ela pode fazer com aquele alimento. Então é bastante interessante a forma como eles implementaram as hortas urbanas, utilizando também a tecnologia. No Brasil há um exemplo semelhante ao de Copenhague. Na cidade de Jales, no interior de São Paulo, foi implementado pela prefeitura um projeto chamado de O Colhendo Frutos. Com esse projeto, houve o plantio de árvores frutíferas em praças da cidade. Com relação aos objetivos, esse projeto consiste em proporcionar à população livre acesso ao alimento, favorecendo no maior contato das pessoas com a natureza, o que por vezes é perdido. É válido ressaltar que haverá também um sentimento prazeroso da retirada dos alimentos direto do pé. E ainda, essas árvores que foram plantadas vão oferecer certo conforto às pessoas, fazendo sombra, embelezando as praças à medida que trazem cores novas, fazendo com que esses espaços tornem-se mais agradáveis do que eram antes. Outro exemplo é a maior horta urbana do mundo, construída em Paris, que foi inaugurada recentemente sobre os telhados do Parque de Exposição de Versalhes, a qual vai ocupar um total de 14 mil metros quadrados. Então, no local, as técnicas também são bastante avançadas da agricultura urbana, que dispensam o uso da terra e tornam a estrutura ainda mais leve e adaptada para um telhado, como mostra a imagem ali. Ainda em contexto internacional, também podemos aliar a lista de objetivos sustentáveis da ONU, pois um de seus objetivos é a erradicação da fome no planeta, e isso vai totalmente de encontro com os principais objetivos de uma horta urbana. Além disso, podemos ir além e associar hortas urbanas com vários outros objetivos da ONU, como o tema número 3, boa saúde e bem-estar, pois sabemos que ao elaborar um cultivo limpo de agrotóxicos e afins, a qualidade do alimento e, por consequência, qualidade de saúde e bem-estar de quem o consome também será maior. Temas como o 11º, cidades sustentáveis, e 13º, combate às alterações climáticas, também estão fortemente ligados à qualidade do mundo em que vivemos, pois ao longo dos anos, o tanto que nós acabamos por alterar negativamente o nosso planeta, ações como pensar numa produção sustentável e com baixo ou zero nível de degradação ambiental, e ainda mais, como um dos benefícios de se elaborar uma horta urbana, acabamos por contribuir com uma melhora no microclima da nossa cidade,
Esses são apenas alguns dos pontos que podemos ligar com a necessidade e também os benefícios que podemos obter ao cultivar as nossas hortas urbanas. Os benefícios de uma horta urbana. Bom, a primeira vantagem das hortas urbanas é a economia do consumo de alimentos essenciais para se ter uma alimentação saudável, principalmente em regiões que são mais carentes. Então, a presença de uma horta urbana acaba por mudar o estilo de vida da comunidade, oferecendo mais saúde para as pessoas. Outro benefício é que diminui a utilização de agrotóxico. Como aponta estudos, o Brasil é um dos países que mais utilizam pesticidas no mundo. Em 2019, inclusive, o governo federal liberou o uso de mais de 42 tipos de agrotóxicos diferentes no país. Diante disso, a criação de uma horta urbana torna ainda mais possível que os brasileiros tenham uma vida mais saudável, de forma a garantir que os legumes, os vegetais consumidos não prejudiquem a saúde a longo prazo. Outro benefício é que as hortas urbanas contribuem para que os terrenos inutilizados sejam revitalizados, deixando que as cidades fiquem mais bonitas, mais agradáveis, contribuindo para a saúde física e também mental das pessoas. O fato é que grande parte das pessoas não conseguem compreender que os espaços públicos precisam ser ocupados e que, se eles precisam ser ocupados, que sejam ocupados para trazer benefícios para a própria população. Então, a criação de uma horta urbana comunitária vai fazer com que haja um sentido de união, mostrando a importância das propriedades coletivas. Quem pode ter uma horta urbana? Qualquer pessoa pode implementar uma horta urbana, tanto para uso individual quanto para uso coletivo, mas é válido salientar que é extremamente importante que, ao tratar de uma execução de uma horta urbana coletiva, que exista um coordenador do projeto, para que essa pessoa possa estabelecer metas, possa estabelecer uma organização. A iniciativa privada também se faz presente em alguns projetos de implantação e desenvolvimento de algumas hortas urbanas pelo país. E um ótimo exemplo disso é como veremos na reportagem onde o Shopping JK, no Distrito Federal, desenvolveu uma horta urbana em seu estacionamento e distribui os alimentos totalmente de graça para a população local. No meio do concreto da cidade, do asfalto, uma pequena ilha verde chama a atenção. No lugar das flores, uma horta urbana, totalmente orgânica. Ela fica no caminho para o estacionamento de um shopping no Distrito Federal. São 200 metros quadrados em que o motorista pode ver de perto mais de 20 espécies de verduras, chás e temperos. Nós temos ervas medicinais, ervas aromáticas, muitas verduras como alface, tomate, berinjela, espinafre. Então nós colhemos a cada 15 dias e é distribuído para a comunidade e para a escola 42 que fica aqui atrás do shopping. Aqui todo mundo sai ganhando. As crianças aprendem a plantar, a colher, a comer alimentos saudáveis e os clientes cadastrados do shopping recebem todos esses tipos de verduras aqui, de graça. Já tem um calendário disponível no nosso site e nesse dia, 1h da tarde, a gente recebe os clientes, eles fazem um cadastrinho no balcão de informações. Na hora? Na hora, de graça, cadastrou, pega o seu maço e vai para casa fazer uma sopinha boa. E sabe quanto o shopping gasta a mais para fazer essa ação verde? Nada. Qualquer jardim de shopping tem um jardineiro para manter. Ele faz, em vez de manusear flor, ele manuseia hortaliça. Então, para a gente, não tem nenhum custo extra. A questão das hortas urbanas, ela possibilita que nós vamos aumentar o excedente de pessoas no mercado que vão ter acesso e vivenciar isso em diferentes classes, né, sociais.
Também tem horta urbana contrastando com a frieza do cinza dos prédios e das ruas do centro da cidade. Essa aqui foi criada por voluntários e é mantida por moradores em situação de rua no setor comercial sul, a menos de 2 quilômetros do Congresso Nacional em Brasília. A pequena faixa de terra que as pessoas nem notavam que existia ganhou importância porque é fonte de comida, de graça. Divulgação. Outro ponto bastante importante de uma horta urbana é a divulgação. Então, é necessário que, por meio da divulgação, as pessoas tenham acesso a ela, para que as empresas privadas e também os órgãos públicos decidam colaborar com o projeto. Obrigada a todos pela atenção.